E aí galera, bom dia, tudo bom? Thiago, professor de Geografia. Hoje nós terminaremos, graças a Deus, o conteúdo de fontes energéticas, beleza? Então, na última aula nós finalizamos a matriz energética brasileira, nós vimos as principais características da produção de energia no Brasil. Nós vimos que, em geral, a produção energética brasileira é considerada uma das mais limpas do mundo, e isso porque a gente utiliza bastante a força dos rios. O Brasil tem um território muito grande, boa parte dos territórios são formados por planaltos, e nos planaltos você tem a queda d'água, que acaba gerando energia potencial, favorecendo a produção hidroenergética. Então, considerando a matriz energética brasileira e comparando com a do mundo, produção energética é uma das mais limpas, emite menos poluentes em relação ao petróleo, ao carvão mineral, que além de poluírem o ar, acabam causando alguns fenômenos climáticos, como por exemplo chuva ácida, contribui para o aquecimento global e por aí vai. Belezinha? Nós vimos também sobre a produção de petróleo no Brasil. Nós falamos que a maior parte da produção de petróleo ocorre em alto mar, correto? A maior bacia de extração de petróleo hoje é a bacia de Campos. A bacia de Campos, ela tem uma dimensão gigantesca, vai do Espírito Santo até o Rio de Janeiro. Vimos que o estado do Rio de Janeiro é dependente dos royalties de petróleo, tá? A produção de petróleo no Brasil, ela acaba ocorrendo principalmente em alto mar, né? Em plataforma continental, principalmente entre a bacia de Campos e a bacia de Santos. E o que acontece? Quando você tem extração de petróleo, pode ocorrer algum desastre ambiental, correto? Você pode ter o despejo do petróleo, acidentes provocados com os dutos, os oleodutos, e aí você tem o petróleo sendo despejado no mar, no solo e, consequentemente, provocando impactos ambientais. Então, para se precaver desses impactos ambientais, os estados eles recebem uma parcela do lucro do petróleo, que nós chamamos de royalties, beleza? Então, por exemplo, a Petrobras ela é obrigada a pagar royalties de petróleo para o estado do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro, com esses royalties que são arrecadados, esse dinheiro que é arrecadado pela extração de petróleo, o estado do Rio de Janeiro acaba investindo esse dinheiro em infraestrutura, em serviços públicos, beleza? O que acontece é que o estado do Rio de Janeiro ficou muito dependente desses royalties do petróleo. A UERJ gosta muito de cobrar questões sobre isso. O Enem também já explorou, tá? Geralmente o Enem cobra os impactos ambientais e a UERJ gosta muito de cobrar as relações econômicas, as relações políticas do petróleo. Então vale lembrar que o estado do Rio de Janeiro é um estado dependente desses royalties do petróleo. Quando o valor do petróleo ficar barato, o estado do Rio de Janeiro acaba arrecadando menos dinheiro, o que em 2014 acabou gerando uma crise econômica, tá? A crise econômica no Rio de Janeiro tem vários motivos, né? E um desses motivos é a diminuição dos royalties de petróleo pelo valor do barril. Então, hoje nós trabalharemos a produção de energia no mundo, principalmente a questão do petróleo, que é a fonte energética mais falada tanto no Enem quanto na UERJ. Beleza? Então, sobre a produção energética do Brasil, que nós finalizamos semana passada, ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a matriz energética brasileira? Lembrando que matriz energética é diferente de matriz elétrica, correto? Matriz energética são todas as fontes utilizadas para gerar qualquer tipo de energia. Desde a energia utilizada na siderurgia para a produção de aço até a energia que movimenta os automóveis. É a matriz energética, é um conjunto geral, é o todo da energia consumida no Brasil. E matriz elétrica são as fontes utilizadas para gerar apenas energia elétrica, que acende a lâmpada, por exemplo. Então existe essa distinção entre matriz energética e a matriz elétrica. Lembrando que quando falar matriz energética, por mais que a produção de energia no Brasil seja uma das mais limpas do mundo, a matriz energética brasileira acaba predominando fontes não renováveis, principalmente por conta do petróleo.
tá? Então, por mais que você tenha uma fonte predomínio, de energia elétrica sendo gerada pela força do rio, né, através das usinas hidrelétricas, quando a gente fala em matriz energética, o que predomina no Brasil são as fontes não renováveis, principalmente o petróleo. Agora, quando falar matriz elétrica, aí sim, mais de 70% da energia elétrica produzida no Brasil é produzida a partir de matriz renovável, de fonte renovável, tranquilo? Principalmente em relação à hidroenergia. Então, sobre produção energética brasileira, tranquilão, né? Carlos, eu vi aqui agora, tem uma galera pedindo para entrar, e aí eu tô aceitando agora, eu tava na fila de espera, e eu tô aceitando aqui agora, valeu? Enquanto eu tava falando, eu acabei não vendo, mas entrou aí agora. Belezinha? Então vamos trabalhar um pouquinho do petróleo mundial, vamos falar sobre... Bom dia, Pedro, tranquilão? Falaremos agora sobre esse hidrocarboneto muito importante que é consumido no mundo inteiro e alguns conflitos foram gerados por conta do petróleo. Tá? Geralmente, quando cai questão sobre fontes energéticas, ou as questões abordam as fontes renováveis, a importância das fontes renováveis, tá? Ou elas costumam trabalhar a questão do petróleo, porque o petróleo, ele, além de ser uma fonte energética, o petróleo ele é palco de diversos conflitos mundiais. Tá? Petróleo é economia, e para você ter o aumento da economia, em alguns momentos você precisa disputar territórios, tá? Disputar fontes mais baratas para diminuir a produção industrial, o produto ficar mais barato, você conseguir vender mais e aumentar o seu lucro. Então o petróleo, além de gerar energia, também gera alguns conflitos. Tá aí para vocês, ó. Tá para vocês olharem também o que eu estou vendo, tá? E aí depois eu volto. Então, em relação ao petróleo, o slide está aparecendo legal para vocês ou está cortado? O conteúdo está cortado ou como é que tá? Ou tá legal, tá certinho? Só confirma para mim. Tá show, né? Beleza. Então, vamos lá, lê comigo aí, ó, as principais características em relação ao petróleo mundial, beleza? Primeira tá assim, ó. Hidrocarboneto fóssil, formado pela decomposição anaeróbica de matéria orgânica em ambiente marinho. Então, voltando aqui, o professor de biologia ele também trabalha a questão das fontes energéticas, principalmente o petróleo. Geralmente, quando cai questão de petróleo na prova do Enem, ou cai na parte de geografia ou cai na parte de biologia, principalmente quando a gente fala dos impactos ambientais, tá? Geralmente cai questão de petróleo também na parte de biologia e eu acredito que o professor deva trabalhar isso com vocês também. A questão é, como que se forma o petróleo? Nós vimos isso na matriz energética brasileira, certo? Eu comentei com vocês que as vidas marinhas, né, os plânctons, os fitoplânctons e zooplânctons, que foram os primeiros seres vivos da Terra, vocês já devem ter visto o desenho Bob Esponja, correto? Às vezes eu não estou olhando para a câmera, você pode estar assim, pô, você não está olhando para a câmera, mas por que ele está fazendo isso? Porque eu fico olhando o chat para ver se tem algum aluno, né? Eu tenho que olhar para a câmera, sinalizaram aqui, mas eu fico olhando o chat para ver se alguém perguntou alguma coisa. Então o que acontece? Tem o desenho do Bob Esponja, vocês já viram que lá no desenho do Bob Esponja tem um personagem chamado Plâncton, que é aquele bichinho verde, pequenininho. Os plânctons foram os primeiros seres vivos da Terra, tranquilo? E essa vida marinha, quando ela ia morrendo, ela ia caindo no fundo do mar, no fundo do oceano, ela ia se depositando no fundo do oceano. E aí os sedimentos, né, a areia, entre aspas, na geografia a gente fala que é sedimento, os sedimentos foram cobrindo essa vida marinha, esses plânctons. E ao longo de milhares e milhares de anos, o calor e a pressão desses sedimentos sobre a vida marinha transformou ele em hidrocarboneto, tá? Eu coloquei aí, ó, a decomposição anaeróbica, onde não há a exigência do oxigênio, acabou transformando essa vida marinha, essa matéria orgânica, em hidrocarboneto fóssil, beleza? E foi assim que se formaram os petróleos, o petróleo, né, na verdade, beleza? Também é assim que se forma o carvão mineral, só que ao invés de você ter essas vidas marinhas, você tem a
cobertura do sedimento sobre algumas florestas equatoriais, principalmente. Algumas árvores acabaram sendo derrubadas por mudanças climáticas e aí os sedimentos foram cobrindo essa árvore, o calor e a pressão dos sedimentos transformou também em carvão mineral. Beleza? Então, basicamente é assim que se forma o petróleo, a partir do calor e da pressão dos sedimentos sobre a matéria orgânica. Beleza? Por isso que nós chamamos de combustíveis fósseis. O petróleo é um combustível fóssil. Por que é um combustível fóssil? Caso isso caia na sua prova, porque foi fossilizado. Sofreu calor e pressão dos sedimentos durante muito tempo. Combustíveis fossilizados, beleza? Como o petróleo e o carvão mineral. Então, vamos voltar aqui, ó. Imensas reservas localizam-se no interior dos continentes, como na Rússia. O que acontece? Falei para vocês que o petróleo ele é formado em ambiente marinho, correto? O petróleo se formou em ambiente marinho, por isso eu dei o exemplo do Bob Esponja. Só que hoje você encontra petróleo, além do ambiente marinho, você encontra no continente, em terra, tá? Em terras emersas que estão acima do nível do mar. Mesmo o petróleo se formando em alto mar, hoje você tem petróleo em terra, no continente. Por que isso acontece? Você tem algumas movimentações tectônicas, tá? E a partir dessas movimentações tectônicas, alguns continentes começam a emergir, começam a subir em relação ao nível do mar, tá? E aí, aonde antes você tinha o petróleo no fundo do mar, com o erguimento, né, com o processo de subida da placa continental, hoje o combustível fóssil você encontra ele em terras emersas também, tá? Tanto que eu coloquei como exemplo aí a Rússia, que extrai petróleo em continente. Lembrando que se o petróleo for extraído em alto mar, pode cair na sua prova como plataforma continental ou offshore. Quando o petróleo é extraído em terra, é extraído em continente ou onshore. Então, por mais que o petróleo se forme em ambiente marinho, hoje você também encontra petróleo em continente, em terra. Belezinha? O petróleo é mais fácil para transportar e tem maior eficiência energética do que o carvão mineral. O carvão mineral era a principal fonte energética da primeira revolução industrial, correto? Só que na segunda revolução industrial, o petróleo começa a ser largamente utilizado. E por que isso acontece? Porque o petróleo ele é mais fácil para você transportar, diminui o custo e a eficiência energética é maior. Com o petróleo você consegue gerar gasolina, você consegue gerar o diesel, você consegue gerar querosene, que também serve como combustível para a aeronave. Então o petróleo ele tem maior eficiência energética. E além disso, como eu disse, é mais fácil para transportar, o que diminui o custo. Diminuindo o custo das fontes energéticas consumidas, a indústria gasta menos. E se a indústria gasta menos para gerar energia, o valor dos produtos acaba ficando mais barato. Você vai baratear a produção e barateando a produção você consegue vender mais mercadorias, aumenta o seu lucro. Por isso que o petróleo foi substituindo o carvão mineral ao longo do tempo. Na primeira revolução industrial você tinha o carvão mineral predominando e na segunda você começa a utilizar o petróleo largamente. Belezinha? Sobre essas primeiras características em relação ao petróleo, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Deu para entender o porquê que o petróleo ele se formou em ambiente marinho por conta das vidas marinhas que você tinha, os fitoplânctons e zooplânctons, as algas marinhas que foram morrendo, né? Os fitoplânctons e os zooplânctons, os bichinhos que iam morrendo, a matéria orgânica que ia caindo no fundo do mar e sofrendo calor e pressão dos sedimentos. Quando ele se forma, começa a se chamar hidrocarboneto, sim. Tanto é que nós já pegamos algumas questões do Enem, na verdade o Enem já abordou algumas vezes o petróleo e ele acaba chamando de hidrocarboneto, porque a partir da sua fossilização, a partir do calor e da pressão sobre a vida marinha, você acaba transformando ele em hidrocarboneto. Belezinha? Hidrocarboneto porque você tem uma composição muito grande de hidrogênio e carbono, hidrocarboneto. Belezinha? Foi, Tamiris? Show de bola. Vamos dar continuidade aí.
75% da produção de petróleo mundial é onshore, enquanto no Brasil é apenas de 30%. O que eu quero dizer com isso? Quando você compara a produção de petróleo no Brasil com a produção mundial, a maior parte da produção de petróleo no Brasil fica em alto mar, offshore, correto? Principalmente na Bacia de Campos e na Bacia de Santos. Então é em alto mar. Agora, quando você coloca em um contexto mundial, 75% em média da produção de petróleo mundial ocorre em continente, em onshore, em terra. E por que disso? Porque para você extrair petróleo em terra, o custo é menor. É mais fácil para você extrair petróleo em terra do que em alto mar. Para você extrair petróleo em alto mar, o custo acaba aumentando. Você tem que ter melhor tecnologia. Só que o Brasil, como o caso da Petrobras, a Petrobras tem uma das maiores tecnologias mundiais em extração de petróleo em alto mar, tá? A Petrobras, ela tem esse desenvolvimento tecnológico que acaba favorecendo a produção de petróleo do Brasil em alto mar. Diminui o custo. A Petrobras tem uma das maiores tecnologias do mundo, ela domina a tecnologia de extração em alto mar. Por isso que aqui no Brasil, por mais que o mundo acabe extraindo petróleo em terra, o Brasil se destaca como um país que extrai em alto mar por conta da tecnologia da Petrobras. Beleza? Vamos dando continuidade aí. A Arábia Saudita é o maior produtor mundial, seguido pela Rússia e os Estados Unidos. Eu não sei se vocês acompanharam aí, mas ontem, por exemplo, o Trump ele meio que fez um intermédio entre Israel e a Arábia Saudita, né? Eram países que tinham conflitos históricos durante décadas, né? E aí ontem meio que foi encerrado um conflito entre a Arábia Saudita e Israel. A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo e há um interesse muito grande dos Estados Unidos em aproximar Israel, que é um aliado dos Estados Unidos, com esses países árabes, no qual os Estados Unidos, tinha uma rivalidade também histórica. Então, ajudar nessa aproximação entre Israel e a Arábia Saudita vai ajudar também os Estados Unidos, que acaba sendo um dos maiores consumidores de petróleo do mundo. E isso também para enfraquecer um pouco a influência do Irã ali naquela região, principalmente no Golfo Pérsico. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também. Então, a Arábia Saudita hoje acaba sendo o maior produtor de petróleo e os Estados Unidos também. Só que eu vou chamar a atenção para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, correto? Tem um dos maiores parques industriais do planeta. E indústria consome muita energia. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, além de ser um dos maiores produtores de petróleo, os Estados Unidos também é um dos maiores importadores. Eles não conseguem consumir apenas o que eles produzem, eles precisam consumir petróleo importado de outros países, beleza? Vamos dar continuidade aí. E outra coisa, vale lembrar também da questão do impacto ambiental, tá? A gente está falando de fontes energéticas não renováveis, está falando do petróleo, que é uma fonte não renovável. E quando você queima o petróleo para gerar energia, você acaba gerando também poluentes, tá? Os Estados Unidos é um dos países que acabam poluindo bastante o meio ambiente. Quando a gente fala que os Estados Unidos é um grande consumidor de petróleo, vale lembrar também do impacto ambiental, principalmente do ar, tá? Tanto é que, para substituir o petróleo, que é uma fonte poluidora, os países estão cada vez mais investindo em outras fontes energéticas, menos impactantes, que causam menor poluição, belezinha? Principalmente em relação às fontes renováveis, como energia solar, energia eólica, e por aí vai, para diminuir um pouco o impacto ambiental provocado pelo petróleo. Venezuela possui a maior reserva do mundo. A Venezuela, que ultimamente vem sendo palco aí de alguns debates políticos, alguns conflitos políticos, principalmente entre Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. A Venezuela é o país que possui a maior reserva do mundo. Daí o interesse
de você exercer influência sobre a Venezuela, controlar a Venezuela. O Golfo Pérsico concentra 2/3 das reservas mundiais de petróleo. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui, ó, em relação ao Golfo Pérsico. Aqui, ó. Esse é o Golfo Pérsico. Não sei se está aparecendo para vocês legalzinho aí, mas esse é o Golfo Pérsico. No Golfo Pérsico você tem alguns países ali que são grandes produtores de petróleo, como por exemplo o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, tá? E por conta disso, pelo fato do Golfo Pérsico ser um grande produtor de petróleo, ter uma das maiores reservas mundiais, essa região aí é uma região com muitos conflitos, muitas bases militares para defender os interesses de determinados países. Na imagem que vocês estão vendo aí, qual é o país que você destacaria com uma grande quantidade de bases militares no Golfo Pérsico para defender os seus interesses? A sua importação de petróleo. Ter ali no Golfo Pérsico a sua hegemonia militar para defender os seus próprios interesses. Qual é o país que você destacaria ali? Ah, tá embaçado para vocês, né? Os Estados Unidos, né, Gustavo? Perfeito. Os Estados Unidos tem muitas bases militares, acaba influenciando muito a região ali para conseguir importar o seu petróleo e, consequentemente, aumentar a sua produção econômica. Vamos voltar aqui, ó. Na antiga União Soviética e na Venezuela, em conjunto, os dois, né? A antiga União Soviética com a Venezuela, você tinha 1/5 das reservas mundiais. Lembrando que a União Soviética e a Venezuela, a União Soviética era socialista e fazia uma oposição ferrenha aos Estados Unidos, que era o líder do capitalismo mundial, e ainda é. Mas durante o período da Guerra Fria você tinha bipolaridade. O país era dividido, né, em duas superpotências, os Estados Unidos, que era o líder do capitalismo, e a União Soviética, que era o líder do socialismo. Então o petróleo também foi palco de alguns conflitos durante o período da Guerra Fria, que é um conteúdo que nós estudaremos também. Bipolaridade e nova ordem mundial, a multipolaridade. Belezinha? Ó, dando continuidade aí, mostrando a imagem para vocês, tá? Olha aqui, ó. Produção de petróleo. Isso são dados de 2013, 2012 também, tá? Esses dados mudam, mas mudam um pouco, beleza? Eu só queria chamar a atenção de vocês em relação à produção de petróleo. Olha aqui, ó, em 2013, olha a produção de petróleo da Arábia Saudita. Uma das maiores do mundo, como eu disse, correto? Lembrando que a Arábia Saudita acaba influenciando bastante ali o Oriente Médio. Agora, em relação à exportação, a Arábia Saudita também acaba liderando, correto? Seguido da Rússia. Agora, olha da importação. Olha a diferença de importação para exportação. Importação aqui, ó, em azul, 21% da importação mundial de petróleo vai para os Estados Unidos. E quando você fala em exportação, os Estados Unidos nem aparecem. Então olha aqui, ó, na produção, os Estados Unidos corresponde a 10%. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Isso já caiu no Enem, tá? Estados Unidos, em relação à produção, é um dos maiores do mundo. Entra como o 3º maior produtor mundial de petróleo. E quando você fala em importação, ele lidera a tabela de importação de petróleo. Por que que isso acontece? Porque os Estados Unidos acaba sendo a maior economia mundial. E para isso ela precisa consumir muita energia. Beleza? Então lembra sempre disso na prova, como eu disse, já caiu no Enem. Os Estados Unidos, eles não dão conta de produzir, na verdade, tudo aquilo que eles consomem. Eles não conseguem produzir todo o seu consumo. O consumo é maior do que a produção nos Estados Unidos e por conta disso eles precisam importar o petróleo. Então os Estados Unidos, além de ser um dos maiores produtores, acaba sendo o maior importador. Belezinha? Deu para pegar essa ideia dos Estados Unidos? Isso é muito importante. Isso pode parecer bobeira, coisa simples, mas isso já acaba em prova. Tá? Então os Estados Unidos, eles não conseguem produzir
tudo aquilo que eles forem consumir. Eles precisam importar uma parte da energia. É o que acontece, por exemplo, com o Brasil, lembra? O Brasil consegue produzir todo o seu consumo de gás, todo o gás consumido no Brasil é produzido no Brasil ou não? O que vocês acham em relação à produção de gás no Brasil? Carlos falou que não, correto. Por que não, Carlos? Porque lembra que eu falei para vocês que parte do gás, isso aí, show de bola, Carlos. Parte do gás que é consumido no Brasil é importado da Bolívia, gasoduto Brasil-Bolívia. No caso da Venezuela também, você tem que lembrar da geração de energia elétrica. Usinas hidrelétricas da Venezuela abastecem o Brasil, principalmente o estado de Roraima, né? Na verdade, exclusivamente o estado de Roraima. Você tem uma usina hidrelétrica lá na Venezuela, que é a usina de Guri, e ela acaba enviando energia, vendendo energia elétrica para o Brasil diretamente para Roraima, beleza? E lembra que eu falei também do Paraguai? Usina hidrelétrica de Itaipu, usina binacional de Itaipu, que pertence 50% ao Brasil, 50% ao Paraguai, lembra disso? Então o Brasil é um exemplo de país que não consegue produzir toda a energia que é consumida. Uma parte da energia consumida aqui no país ela é importada. E nos Estados Unidos não é diferente. Tá? Para abastecer a sua produção industrial, os Estados Unidos precisam importar muita energia, principalmente em relação ao petróleo. É por isso que alguns conflitos mundiais acabam surgindo por conta do petróleo. Nós temos, por exemplo, a Guerra do Golfo. Nós falaremos ainda hoje. Belezinha? Onde os Estados Unidos tentam enfraquecer um pouco a OPEP. Então, olha a imagem aí, dando continuidade agora em relação à geopolítica do petróleo, que é um conteúdo que, na minha opinião, é um dos melhores, tá? A prova da UERJ adora cobrar esse conteúdo de geopolítica do petróleo. Como eu disse, o Enem explora um pouco mais o meio ambiente. Agora, a UERJ gosta de cobrar conflitos políticos, conflitos econômicos. Coloquei a geopolítica do petróleo. O uso do petróleo disparou com a invenção do motor à explosão e seu uso em veículos, como eu falei para vocês. Né? Na primeira Revolução Industrial, você tinha o carvão. Só que na segunda Revolução Industrial, uma das indústrias que começa a despontar, a crescer rapidamente, era a indústria automobilística. Então, para dar base a essa indústria automobilística, o petróleo começa a ser utilizado largamente, amplamente. Aqui no Brasil também não foi diferente, né? Quem foi o presidente que incentivou a malha rodoviária, a ampliação da malha rodoviária aqui no nosso país, para atrair as indústrias automobilísticas? Perfeito! Pedro, Tamires, Ana, JK. Juscelino, ele vai incentivar a malha rodoviária do Brasil, porque você tinha Petrobras aqui. A Petrobras precisava vender petróleo, e ainda precisa, né? A Petrobras precisa vender petróleo. Para vender o petróleo, para aumentar o lucro do petróleo com a Petrobras, você precisava de uma frota automobilística maior no país. E para atrair essa indústria automobilística, JK incentivou o rodoviarismo. Não foi o único. Tá? Vale lembrar de Washington Luiz, que foi o presidente que criou a primeira rodovia pavimentada do país, que acabou recebendo seu próprio nome, a Washington Luiz. Só que o governo JK foi um dos mais responsáveis, um dos maiores incentivadores da malha rodoviária do país, justamente para ganhar dinheiro com a Petrobras. Tá? Então, com a invenção do motor à explosão, o uso do petróleo ele dispara no mundo inteiro. Belezinha? Vamos dar continuidade aí, ó. Em 1928, as 7 maiores empresas privadas petrolíferas formaram o cartel das 7 Irmãs. Quando vocês forem passar esse conteúdo para o caderno, dá uma sublinhada nessas 7 irmãs aí, beleza? É um conteúdo muito importante, tanto as 7 irmãs quanto ao OPEP, que nós falaremos a seguir. E o que acontece? Quando o petróleo começa a ganhar um espaço maior em relação ao consumo mundial, quando o consumo de petróleo começa a aumentar no planeta, os estados, os governos, eles não tinham interesse de explorar inicialmente o petróleo. Eles acabaram deixando essa responsabilidade da exploração de petróleo por algumas empresas privadas que começam a surgir na época.
Tá? Então, algumas empresas privadas começam a despontar no cenário mundial, a ter uma influência muito grande na venda de petróleo, e essas empresas são conhecidas como as 7 irmãs. Não precisam vocês decorarem quais são as 7 empresas. Eu coloquei algumas aqui só para a gente dar uma olhada, porque são empresas mais famosas. Então, em relação às 7 irmãs, em relação a essas empresas privadas que despontaram na venda de petróleo mundial, nós temos a Esso, Texaco e Shell como uma das 7 empresas privadas de maior potencial mundial. Só que qual é o problema disso daí? Quando essas empresas privadas começaram a ganhar espaço, ganhar influência, e ao mesmo tempo o consumo de petróleo começou a aumentar, os países começaram a ficar dependentes dessas 7 irmãs. Imagina que você é uma das 7 maiores empresas do mundo que vendem petróleo. E de repente o consumo de petróleo no mundo inteiro vem aumentando. Isso é muito bom para você. Porque se os países estão consumindo mais petróleo e você é uma das empresas que vendem o petróleo, você vai ganhar muito dinheiro com isso e você vai controlar o valor do petróleo. Se você quiser aumentar o valor do petróleo, os países que consomem, eles serão obrigados a pagarem o valor que você quiser. Então essas 7 irmãs, elas começaram a ganhar muita influência e os países começaram a ficar muito dependentes dessas empresas. Tá? E aí com isso algumas empresas estatais começam a serem criadas. Por quê? Para serem menos dependentes das 7 irmãs. Para os países que estavam começando a consumir muito petróleo não ficarem muito dependentes dessas empresas privadas, esses países começaram a criar as suas próprias petrolíferas. Beleza? Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos a Petrobras, que era na verdade uma empresa estatal, foi criada por Vargas. Tá? Justamente para ser menos dependente dessas 7 irmãs. Então eu coloquei aqui, ó, empresas estatais foram criadas a partir de 1930, como a Pemex, que é uma empresa mexicana, a PDVSA, que é uma empresa venezuelana, a Indian Oil, que é uma empresa indiana, e a Enai, que é uma empresa italiana. Então, essas empresas estatais, elas são criadas para serem menos dependentes do petróleo privado, dessas empresas privadas, dessas 7 irmãs. As 7 irmãs, elas influenciaram o mundo por muito tempo, até que essas empresas estatais começaram a crescer e começaram a ganhar um espaço muito importante também. Tá? Então, em relação às 7 irmãs, alguma dúvida sobre o que foi as 7 irmãs, o que foram as 7 irmãs em relação à produção de petróleo? Alguma dúvida sobre isso? Ou eu posso avançar em relação à geopolítica do petróleo? Tranquilo. Outra coisa, não pode confundir as 7 irmãs com a OPEP, que é o que eu vou falar agora, tá? Ó, vou botar aí. Coloquei assim, ó, para desmobilizar as 7 irmãs, aquelas empresas privadas que foram criadas, para desmobilizar as 7 irmãs foi fundada em 1960 a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que é muito falada em prova. OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Inicialmente com o Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e a Venezuela. Então vamos lá. O que acontece? Inicialmente no século XX você tinha empresas privadas que dominavam o cenário do petróleo mundial. Empresas privadas. E os estados acabaram sendo dependentes, se tornando independentes dessas empresas, dependentes dessas empresas privadas, correto? Se essas empresas privadas resolvessem aumentar o valor do petróleo, isso acabava prejudicando a economia de vários países, porque aí, com as empresas privadas aumentando o valor do petróleo, esses países acabavam gastando mais para comprar esse petróleo. Com isso, com um gasto maior, eles aumentavam o valor do produto
passaram a vender menos, isso prejudicava a economia. Quanto mais barata for a fonte energética, melhor para o país, tá? Então, com essas empresas privadas ganhando muita importância, muita influência, como eu disse, algumas empresas estatais foram criadas até chegar um momento que você tem a criação da OPEP. A OPEP, ela existe até hoje, tá? A OPEP é um grupo de países que são grandes exportadores de petróleo. A OPEP é considerada um dos maiores cartéis do mundo, cartel do petróleo. Por que o cartel do petróleo? Lembrando que cartel é quando você tem um tabelamento do preço. Você vai tabelar o preço. Os países que fazem parte da OPEP, que exportam muito petróleo, o que eles fazem? Eles colocam praticamente o mesmo valor de petróleo. Para quando você for vender, os países que são importadores, que compram o petróleo, eles são obrigados a pagarem o valor que você quiser. Beleza? Isso é o cartel. Isso favorece o grupo que exporta petróleo e acaba obrigando os países a pagarem o seu valor. Isso é cartel e a OPEP é considerada um dos maiores cartéis do mundo. Além disso, a OPEP ela tem um limite de extração. Você não pode extrair a Arábia Saudita, por exemplo, o Irã e o Iraque que fazem parte da OPEP, eles não podem extrair a quantidade de petróleo que eles simplesmente quiserem. Você tem uma cota de extração, você tem um limite de extração. Alguém tem ideia do porquê você tem esse limite de extração na OPEP? Por que os países precisam respeitar esse limite de extração? Não podem extrair mais do que o outro? Alguém tem ideia do porquê disso? Isso é muito importante. Vocês entenderem isso é vocês entenderem a Guerra do Golfo, por exemplo. Alguém tem ideia? Por causa do mercado, Pedro? Perfeito. Por causa do mercado. Por que acontece? Se você extrai muito petróleo, o que acontece com o valor dele no mercado? Você está extraindo muito petróleo, tem muito petróleo para ser vendido. O valor dele sobe ou cai? Tem muito petróleo para vender. Sobe ou cai? Perfeito, Mariana. Show de bola. Há uma desvalorização no valor do petróleo. Se você tem muito petróleo sendo extraído, o valor dele cai. E quem se prejudica com isso? Os países importadores ou os exportadores? Quem que vai sair prejudicado nisso daí, com a desvalorização do petróleo? Quem sai prejudicado? Os exportadores, perfeito. E quando a gente fala de exportação de petróleo, a gente está falando da OPEP. Então a OPEP, além de tabelar o valor do petróleo, montar esse cartel, eles também limitam a extração. Porque se você extrai pouco, tem pouco petróleo para ser vendido no mercado mundial, o valor dele sobe. E quem ganha com isso são os países que fazem parte da OPEP. Belezinha? Show de bola, estão pegando bem aí. Então vamos lá. Em 2018, a OPEP era composta pelos países fundadores. Né? Quais são os países fundadores e que fazem parte ainda hoje? Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Olha a Arábia Saudita aparecendo aí novamente. Lembra que eu falei que ontem você teve uma aproximação entre a Arábia Saudita, Emirados Árabes também, com Israel, por conta do petróleo e a influência norte-americana nesses países? Então, a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela foram os fundadores da OPEP. E hoje, além dos fundadores, você tem o Emirados Árabes Unidos, Catar, Argélia, Nigéria, Líbia, Angola, Gabão, Equador e Indonésia. Precisa decorar todos esses países? Não, não precisa. O que vocês precisam entender é a importância, a influência da OPEP no mercado mundial, como os maiores exportadores. A OPEP existe até hoje, beleza? Anualmente você tem a reunião da OPEP, onde os países decidem ali na sua cota de venda, cota de extração, o valor do petróleo mundial, se vai subir ou se vai descer. O mercado mundial depende desse petróleo exportado pela OPEP. A influência da OPEP no mercado mundial é uma influência gigantesca. Então, quando você vê no noticiário falando que os Estados Unidos buscou uma aproximação com esses países que fazem parte da OPEP, não confunda com uma simples amizade, tá? Você estreitar laços com esses países é muito importante, porque são esses países que irão te vender o petróleo. Então, como eu disse, alguns conflitos surgiram
Algumas guerras foram travadas por conta do petróleo. Beleza? Algumas imposições políticas foram travadas por conta do petróleo, principalmente em relação a esses países da OPEP. Belezinha? Vamos lá. Na imagem que vocês estão vendo aí, tá, a imagem está embaçada para vocês também? Porque demora um tempinho, né? Quando eu passo, ela fica um pouco embaçada e depois ela vai ajeitando. A única coisa que eu queria mostrar para vocês aí é a localização dos países aí que fazem parte da OPEP, tá? Em laranja, nós temos os países fundadores, beleza? Os países fundadores. E além dos países fundadores, a OPEP hoje ela é um grupo com vários países, como Catar, Indonésia e por aí vai. Professor, a OPEP eram empresas estatais para competir com o setor privado ou era um órgão para regularizar as empresas privadas? A OPEP é um grupo, vou botar aqui para mim. A OPEP, olha o nome, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esses países que fazem parte da OPEP, eles têm as suas próprias empresas estatais. Esses países, eles criaram as empresas estatais para serem menos dependentes das 7 irmãs. Só que chegou um momento que a influência deles foi uma influência muito grande. É uma influência muito grande. Assim como foram os países das 7 irmãs, as empresas, né, as 7 irmãs privadas. Então a OPEP, ela é uma organização. É um grupo de países que possuem as suas próprias empresas estatais. Beleza? Tranquilo? A Petrobras, por exemplo, é uma empresa estatal. Existe um debate, existe uma expectativa de que o Brasil faça parte da OPEP no futuro. Logo em breve, existe a expectativa de que o Brasil faça parte da OPEP. Por quê? Com a Petrobras, o Brasil tem uma grande produção de petróleo. E vai chegar um momento que a exportação de petróleo no Brasil vai disparar. Principalmente por conta da camada do pré-sal que o Brasil descobriu. Com o pré-sal, o Brasil se tornou autossuficiente em petróleo. E por conta disso, o Brasil será um país com grandes exportações também. Cara, fechou o negócio aqui. Eu não sei se eu estou dando aula para eles ainda não. Vem aqui ver. Bonito? Ah, estão me vendo ainda. É que a televisão aqui aparece. Fechou aqui. Mas beleza, estão me ouvindo, né? Então beleza. Então quando falar da OPEP, Pedro, lembra disso. A OPEP é um grupo de países, tá? É uma organização dos países exportadores de petróleo. E esses países que fazem parte da OPEP, eles possuem suas próprias empresas estatais. Beleza? E essas empresas estatais, elas fazem concorrência direta com as empresas privadas. Show de bola? Voltou aqui para mim. Vamos lá, continuando. Tá para vocês aí, ó. A OPEP é responsável por 40% da produção mundial de petróleo e possui 75% das reservas. Com esse tópicozinho aí, dá para vocês entenderem a influência da OPEP no cenário político e econômico mundial, na geopolítica mundial. Os países da OPEP são responsáveis por 40% da produção mundial. É quase a metade, é muita coisa. O valor do petróleo, quando você tem um aumento no valor do petróleo ou a queda no valor do petróleo, é influenciada principalmente pelos países da OPEP. Tá? Os países árabes, como vocês viram, muitos países árabes fazem parte da OPEP, certo? E vocês sabem que esses países árabes, a maioria, possuem algumas desavenças com os Estados Unidos. Então, em alguns momentos, o que acontece? A OPEP, ela eleva o valor do petróleo, ela aumenta o valor do barril, justamente para prejudicar os Estados Unidos. Nós tivemos alguns momentos, alguns conflitos que surgiram no mundo, e quando os Estados Unidos, por exemplo, foi a favor de Israel em alguns conflitos, esses países árabes, que fazem oposição aos Estados Unidos e a Israel,
esses países elevaram o valor do petróleo para prejudicar os Estados Unidos. Então, a influência da OPEP no cenário mundial é muito grande. Como vocês viram aí, corresponde a 40% da produção mundial e possui mais de 75% das reservas. Belezinha? Em 1973, e isso é importante agora, em 1973, a OPEP aumentou o valor do petróleo de 2,70 o barril, 2,70 para 11 dólares. Olha o aumento no valor do petróleo ao longo de um ano. Os Estados Unidos, que era o maior consumidor de petróleo e pagava 2,70 por cada barril, agora vai passar a pagar 11 dólares. Aproveitando, por que eles fizeram isso? Aproveitando da guerra do Yom Kippur. O professor de história trabalha muito isso com vocês. Foi o ataque árabe em Israel. Como eu disse, os países que fazem parte da OPEP, a maioria são países árabes. Tá? Então, nesse conflito, onde você teve uma disputa entre os países árabes com Israel, os Estados Unidos defendeu Israel. Por conta disso, a OPEP elevou o valor do barril do petróleo para prejudicar a economia norte-americana, né? Mostrar que eles não estavam de acordo com essa aproximação dos Estados Unidos e com Israel. Então, em 1973, o valor do petróleo ele dispara. Foi conhecido como a primeira quebra do petróleo, o aumento no valor do petróleo mundialmente falando. Isso causou um descontentamento dos Estados Unidos, tá? Parte dos fluxos econômicos, dos capitais que estavam circulando no mundo inteiro, esses capitais tiveram como destino o Oriente Médio. Já que o valor do petróleo disparou, os Estados Unidos ele gastava mais para comprar o petróleo. Então, boa parte do volume de capitais, de dinheiro, se deslocou em direção ao Oriente Médio, o conhecido como primeiro choque do petróleo. Geralmente, as provas, a UERJ já cobrou isso algumas vezes, eles gostam de cobrar esse primeiro choque do petróleo. Esse primeiro momento onde o valor do petróleo ele dispara, dá um salto gigantesco. Por que eles gostam de cobrar isso? E a UERJ cobrou, tem uma questão para a gente resolver sobre isso também. Porque com esse aumento no valor do petróleo, o que o Brasil, por exemplo, fez na década de 70 para incentivar a produção de outras fontes energéticas no Brasil para ser menos dependente em relação ao petróleo? O que surgiu no Brasil na década de 70? Estou olhando para ver se alguém respondeu. Deixa eu mudar a tela aqui. O bonitão, falou, o que aconteceu no Brasil? Qual foi a política que foi realizada no Brasil para diminuir um pouco a dependência do Brasil em relação ao petróleo? O que surgiu na década de 70? Como é que eu consigo botar aquela tela ali, abaixar aquilo ali para mim? Abaixa ali. Fazer um favor. Alguém sabe? Alguém lembra? Durante o governo militar, o que os militares fizeram para diminuir um pouco a dependência do Brasil em relação ao petróleo? Qual foi a política que foi criada aqui? Qual foi o programa? Alguém lembra? Programa. Lembram do Proálcool? Lembram do Proálcool? Programa de investimentos, de incentivos à produção de etanol no Brasil, Proálcool. Lembram disso que eu falei com vocês? Proálcool. Durante a década de 70, né, principalmente durante o governo militar, os militares eles incentivaram no Brasil a produção de álcool, justamente para ser menos dependente dessa oscilação no valor do petróleo. E o mundo inteiro também fez isso. Para ser menos dependente desse valor do petróleo que disparou, o mundo começa a investir em outras fontes energéticas. Isso é muito importante para vocês. A UERJ já cobrou isso algumas vezes. Na década de 70, você começa a perceber que os países investem em outras fontes energéticas. Na década de 70, em relação à política mundial, o que estava acontecendo no cenário político mundial na década de 70? Alguém tem ideia? É um conteúdo que nós ainda trabalharemos, mas vocês já precisam ter ideia do que aconteceu entre 1945 e 1989 na política mundial.
Guerra Fria, perfeito. E na Guerra Fria, vocês sabem disso, qual era o armamento que, começa a crescer e causava um pavor mundial? O que cresce ali? Que tinha uma capacidade de explodir, metade de um planeta, armamento nuclear. Na década de 70, a produção de energia nuclear dispara no mundo inteiro. Porque com o valor do petróleo disparando, novamente, para ser menos dependente dessa oscilação do petróleo, os países começam a investir também na energia nuclear. E isso já caiu na UERJ umas 2 vezes. Beleza? Então lembra disso aí. Alguma dúvida sobre esse primeiro choque do petróleo? Nessa elevação no valor do petróleo? Deu para entender como que a OPEP influencia o mercado mundial? Deu, né? Show de bola. Vamos lá, estão voando. Estão voando. Vamos para outro. Em 1980 ocorre a guerra entre Irã e Iraque, ampliando o estoque de petróleo pelos países importadores. O que acontece? Quando o Oriente Médio entra em conflito, quando você tem um determinado conflito entre os países ali do Oriente Médio, isso reflete diretamente no valor do petróleo. Esses países ali são grandes produtores e exportadores de petróleo, eles fazem parte da OPEP. Quando eles entram em conflito, meu filho, o mundo inteiro entra em temor, fica com medo, por conta do petróleo que eles possuem. Se de repente esse conflito elevar o valor do petróleo, isso pode causar problemas econômicos no mundo inteiro. Crises econômicas podem surgir por conta dessa elevação no valor do petróleo. E na década de 80, isso ocorreu. Em vários países, a década de 80 foi marcada por uma redução do crescimento econômico, né? A economia ela cresceu menos na década de 80 em vários países. E isso aconteceu por conta do valor do petróleo também. O que acontece? Na década de 80, como eu coloquei aí, você tem um conflito entre o Irã e o Iraque. Com medo, com temor do valor do petróleo disparar por conta desse conflito entre o Irã e o Iraque, os países começaram a estocar muito petróleo. Começaram a importar muito petróleo. Beleza? E aí o que aconteceu? Os países que vendiam o petróleo, a OPEP, se aproveitou disso. Já que você tem um grande acúmulo de petróleo ali, os países estavam acumulando, comprando muito petróleo, o que a OPEP fez para se aproveitar? Aumentou o valor da venda, aumentou o valor do petróleo. Professor, tem chances do petróleo mundial acabar neste século ainda? Tem chance de acontecer muita coisa. O que acontece, Carlos? A expectativa é que por volta de 2040 o petróleo mundial ele comece a ficar mais escasso. As reservas descobertas elas vão começar a ficar mais escassas, tá? Por volta de 2040 o petróleo mundial vai começar a ficar mais limitado. Por conta disso, o que você acha que vai acontecer com o valor do petróleo por volta de 2040? Vai aumentar o valor ou vai diminuir? Vai subir, vai aumentar, perfeito. Para fugir desse aumento do petróleo, o que você acha que os países irão fazer? O que você, se fosse presidente, faria para se precaver? Perfeito, Tamires, Carlos, show de bola isso aí. Para se precaver desse aumento no valor do petróleo, você começa a investir em outras fontes energéticas. E no caso do Brasil, você tem principalmente a bioenergia como uma das fontes que vem crescendo muito nos últimos anos. O álcool, o etanol, beleza? Então, perfeito. Os países estão fazendo isso, já estão investindo em outras fontes energéticas, sabendo que por volta de 2040 o valor do petróleo vai disparar. E quem vai ganhar muito dinheiro com isso? Os países da OPEP. É por isso que já ocorre um conflito, uma disputa muito grande ali no Oriente Médio, com a Venezuela também, porque esses países possuem grandes reservas de petróleo e essas reservas irão ficar escassas. Então, quanto mais você se aproximar desses países, melhor. Criar uma certa amizade com esses países, melhor. É por isso que há uma tendência dos Estados Unidos de buscar uma aproximação ali no Oriente Médio. Até porque
Qual é o outro país que vem crescendo, que vem disputando o cenário econômico mundial com os Estados Unidos? China. Perfeito. China. E para não deixar a China disputar o cenário econômico, deslanchar no cenário econômico mundial, os Estados Unidos vai buscar uma parceria, uma aproximação com esses países da OPEP. Nos próximos anos, nas próximas décadas, nós poderemos ter vários conflitos surgindo no mundo inteiro por essa disputa econômica entre Estados Unidos e China. Que inclusive, isso aí, Carlos, que inclusive está em guerra econômica com os Estados Unidos. Show de bola. A China, já caíram algumas questões sobre isso. O Enem já abordou algumas questões sobre isso e a UERJ também. Da influência da China no continente africano. Nos últimos anos, o que nós estamos observando é que a China vem investindo bastante no continente africano. Tanto é que a China já disse que o continente africano é o seu novo quintal. Por quê? Porque como a China tem diversos recursos naturais, esses recursos naturais e energéticos também serão utilizados para o poderio econômico chinês, para o desenvolvimento econômico chinês. Por isso, a China está investindo no continente africano, o que vem desagradando bastante os Estados Unidos, tá? As empresas automobilísticas com os automóveis elétricos também, Mariana, também vai surgir um conflito entre esse setor automobilístico. Nós já temos, na verdade, eu cheguei a comentar com vocês semana passada, o Elon Musk, que é o presidente da empresa Tesla, né, já anunciou que tentou financiar, na verdade ele financiou, mas não conseguiu um golpe ali na Bolívia, porque a Bolívia é um grande produtor de alguns recursos naturais utilizados na indústria de produção elétrica, de automóveis elétricos, como lítio, por exemplo. Tranquilo? Então, o conflito mundial é certo por conta do petróleo e produção energética. Beleza? A energia, geralmente quando a gente fala de produção energética para o vestibular, para vocês que irão fazer a prova, a produção energética você tem que levar em conta que vai além de produzir energia. Vai além dos impactos ambientais que as fontes podem causar. Para quem vai fazer o vestibular, como o Enem e a UERJ, você tem que levar em consideração também as questões políticas. A política por trás da produção energética, que é muito importante. Beleza? Então, vou colocar aqui de novo para vocês. Ó. A OPEP se aproveitando desses países que começaram a importar muito petróleo com medo do valor subir por conta do conflito entre o Irã e o Iraque, a OPEP foi lá e elevou o preço do barril para $35. Isso em 1980. Vou voltar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Olha só. Olha aqui. Falei para vocês que em 1973 o valor do barril era de $2,70. Quase $3. Isso em 1973. Agora olha aqui. Na década de 80 foi de $3 para $35 na década de 80. Olha o valor do petróleo disparando no cenário mundial de $3 basicamente para $35. E você imagina países como os Estados Unidos e boa parte da Europa Ocidental, que são países que importam, que dependem do petróleo, imagina a crise econômica que isso pode causar. E como eu disse, o fluxo de capital, o fluxo de dinheiro, ele mudou a direção. Enquanto os Estados Unidos estavam investindo em vários países, emprestando dinheiro, investindo na indústria, levando desenvolvimento econômico para eles, né, para os Estados Unidos, agora na década de 80, com o valor do petróleo disparando, boa parte do fluxo de capitais agora ele é destinado ao Oriente Médio. O Oriente Médio sai lucrando muito com isso, a OPEP sai lucrando muito com isso. Tanto que, como eu disse, na década de 80, muitos países irão passar por uma crise econômica pela elevação do valor do petróleo. Tranquilão? Com a elevação do barril, os países passaram a ampliar a produção interna e a diversificação da matriz energética. Como eu disse, com a elevação no valor do petróleo, os países irão buscar ali fontes alternativas ao petróleo.
irão produzir energia, né, com outras fontes energéticas para não ficarem dependentes dessa oscilação no valor do petróleo. O Brasil, por exemplo, como eu disse, investiu bastante na década de 80 no etanol, no álcool, com o pró-álcool. Lembra também que durante o governo militar, qual foi a outra fonte energética que começa a ser utilizada para gerar energia elétrica no Brasil? Qual é o outro programa, além do pró-álcool, que foi criado pelo governo militar também, justamente para fugir dessa elevação do petróleo aí? Hidroelétricas. As hidroelétricas tiveram uma ampliação na produção de energia durante o governo militar. Perfeito, show de bola. Trabalhei com vocês semana passada que algumas usinas hidroelétricas foram criadas, lembra disso? Durante o governo militar. A usina binacional de Itaipu, ela foi criada durante o governo militar. A usina de Tucuruí, lá no estado do Pará, também foi construída durante o governo militar. Mas existe um programa criado durante o governo militar que começa a produzir energia a partir de uma fonte que não era utilizada no Brasil ainda. E lembra do contexto político mundial. Lembra que eu falei, qual era o contexto político de 1945 a 1989? Que influenciou o mundo inteiro. Qual era o contexto político? Qual era o contexto político? Fala para mim de novo. Eu sei que vocês sabem. Contexto político de 45 a 89. Qual era o contexto? Guerra Fria. Show de bola. A Guerra Fria atingiu o Brasil também. Influenciado pelo contexto da Guerra Fria, o Brasil vai produzir energia elétrica a partir do urânio, que é o programa nuclear brasileiro. Usinas nucleares. Perfeito, Pedro. Usina nuclear. Também investiram na produção de gás natural, Ana. Perfeito. Mas lembra que durante o governo militar, as fontes energéticas que começam a ganhar uma ampliação para fugir desse valor do petróleo, você tem que lembrar do programa nuclear, beleza? Programa nuclear brasileiro, as usinas que foram compradas e do etanol, pró-álcool, beleza? Para fugir dessa oscilação do valor do petróleo. Como eu disse, os países começam a investir em outras fontes energéticas e no Brasil não foi diferente. Belezinha? Dando continuidade aí, Tá acabando, relaxa. Então, dando exemplo, tá? Dando exemplo, vou botar para vocês aqui, de como os países buscaram a sua diversificação energética e também passaram a produzir mais petróleo. Para eles serem menos dependentes dessas importações, eles também ampliaram a sua própria produção de petróleo. No caso da União Soviética, a União Soviética passou a extrair petróleo da Sibéria. Tá? Estados Unidos começou a extrair do Alasca e o México e o Brasil exploraram em plataformas continentais. O que eu quero dizer com isso, da plataforma continental, que o México e o Brasil passaram a extrair em plataforma continental? Então, passaram a extrair aonde? Se a gente está falando de localização, no caso do México e o Brasil, passaram a extrair petróleo, principalmente, ampliaram, na verdade, a sua produção de petróleo, aonde? Se eu falei que é a plataforma continental, em alto mar, show de bola, é isso aí, Tamires. Com o aumento da produção, já que os países agora aumentaram a sua própria produção para serem menos dependentes da OPEP, o que aconteceu com o valor do petróleo? Caiu, porque agora você tem mais petróleo no mercado sendo vendido. Se tem mais petróleo disponível, o valor dele cai. Então, como os países passaram a produzir o seu próprio petróleo, parte do seu próprio petróleo, para serem menos dependentes da OPEP, o valor do petróleo ele cai. Isso influenciou o Brasil? Influenciou. O que acontece com o pró-álcool? Eu não lembro quem foi o aluno, acho que foi o Pedro, eu não lembro. Semana passada alguém comentou sobre o pró-álcool. Professor, o pró-álcool ele deu sempre certo? Lembra que alguém perguntou isso? Na década de 80, com o valor do barril caindo novamente, já que os países passaram a produzir seu petróleo, o valor voltou a cair.
como que isso influenciou o pró-álcool? Como que isso atingiu a produção de etanol no Brasil? Alguém tem ideia? Como que isso atingiu? Qual a influência dessa queda do valor em relação à produção de etanol no Brasil? Alguém tem ideia? Se isso cai em prova, a influência, a produção, também colocou, caiu porque o petróleo voltou a ser usado, voltou a ser mais usado. Caiu o que você está colocando aí, Tamires? Caiu o que? A produção de álcool, é isso? Só para... Caiu a produção de álcool, a utilização, show de bola, Tamires. O que acontece? Com o valor do petróleo caindo novamente, né, ficando mais barato, o pró-álcool, o programa de produção de etanol no Brasil, ele meio que ficou desvalorizado. Ficou um pouco de lado. O pró-álcool ele deu muito certo no início, porque o valor do petróleo estava caro. Então buscaram no álcool uma alternativa ao petróleo, certo? Uma saída ao petróleo. Agora, como na década de 80 e no finalzinho da década de 80, né, melhor dizendo, o valor do petróleo voltou a cair, o que aconteceu com o pró-álcool? Acabou ficando um pouquinho de lado. Tá? Lembra disso no dia da prova porque isso é muito importante. O pró-álcool deu certo no início, só que depois o petróleo voltou a ficar barato. Valia mais a pena você comprar o petróleo, ficava mais barato você comprar o petróleo, utilizar o petróleo como fonte energética, do que produzir o etanol. A longo prazo ficaria mais barato você utilizar logo o petróleo do que esperar a produção de cana-de-açúcar, investir em maquinários, investir em insumos agrícolas. Valia mais a pena, mais barato você comprar logo o petróleo. Por isso que o programa pró-álcool acabou ficando para trás. Beleza? Agora uma paradinha que o professor de História costuma trabalhar também, mas eu vou dar uma ênfase rapidinho para vocês aqui e a gente resolve as questões. Com as disputas internas na OPEP, alguns países, como essa disputa interna, alguns países começaram a disputar território, alguns conflitos começaram a surgir ali no Oriente Médio, que é onde você tem principalmente os países da OPEP. Começaram a surgir algumas disputas internas dentro da OPEP. Com isso, os Estados Unidos ele buscou aprofundar, né, a crise que existia ali. Ele tentou colocar uma sementinha ali na OPEP, porque os Estados Unidos dependiam da OPEP. Se a OPEP exporta petróleo e os Estados Unidos importa esse petróleo, então os Estados Unidos dependem da OPEP. Se os Estados Unidos conseguir quebrar um pouco a OPEP, fazer com que esses países comecem a brigar entre si, isso favorece os Estados Unidos. Porque aí os Estados Unidos estão influenciando ali. E os Estados Unidos fez isso. Eu vou colocar aqui, ó. Com as disputas internas na OPEP, os Estados Unidos aprofundam a crise no grupo com favorecimento à Arábia Saudita e ao Kuwait. Lembra que eu falei para vocês que a OPEP, além de você ter o cartel, que é a tabela do valor do petróleo, todo mundo coloca o mesmo valor. Além de você ter esse cartel, lembra que eu falei para vocês que você tem um limite de extração de petróleo na OPEP? Tem um limite de extração, não pode, um país não pode extrair mais do que o outro. Tem uma cota de extração. Por que eles fazem isso? Porque se você começar a extrair muito petróleo, o valor dele cai. E isso não é bom para esses países exportadores. Então, para prejudicar a OPEP, para causar conflitos entre os países da OPEP, o que os Estados Unidos faz? Firma uma parceria com a Arábia Saudita e ao Kuwait, compra petróleo só desses dois países, principalmente do Kuwait, e se ultrapassar esse limite, o país paga alguma multa, paga a multa e ainda pode ser expulso do bloco, do grupo, né? Nós tivemos alguns países que foram expulsos do grupo durante um período de tempo, mas depois retornaram. O que não é muito bom para eles, não fazer parte da OPEP. E economicamente não é muito legal. Eles preferem fazer parte desse grupo. Tá? Então, com essa parceria entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita e o Kuwait,
principalmente do Kuwait, isso acabou obrigando o Kuwait a explorar mais petróleo, a extrair mais petróleo para vender para os Estados Unidos. Resultado, com esse aumento na extração de petróleo, o que aconteceu com o valor do petróleo? O que não agradou muito os países da OPEP. Com o Kuwait extraindo mais petróleo para vender para os Estados Unidos, o valor do petróleo caiu. Isso foi bom para os Estados Unidos, era isso que os Estados Unidos queriam, só que ao mesmo tempo prejudicou os países da OPEP. Resultado, o Iraque, ele estava passando por um problema econômico, tá? Fruto dos seus conflitos anteriores. Então, o Iraque estava devastado economicamente falando. Ele precisava ganhar dinheiro. E ele avisou o Kuwait: se vocês não pararem de extrair petróleo para favorecer os Estados Unidos e provocar uma queda no valor do petróleo, eu vou invadir vocês. Eu vou invadir o Kuwait se o Kuwait não parar de extrair petróleo. O Kuwait não diminuiu a sua extração, o valor do petróleo voltou a baixar e aí você tem início a Guerra do Golfo, com o Iraque invadindo o Kuwait em 1990. É uma guerra bastante falada em concurso, porque foi uma guerra televisionada, ao vivo. Os meios de comunicação eles interrompiam programas para mostrar imagens de caças norte-americanos bombardeando territórios do Iraque, expulsando tropas iraquianas do Kuwait. Era uma guerra televisionada, era algo meio que novo na época, era algo moderno na época. Muito sensacionalista, mas que foi bastante explorado. Então acaba sendo uma guerra bastante falada. E por conta dessa questão do petróleo. O petróleo acabou provocando a Guerra do Golfo. E aí o Iraque invade o Kuwait. E aí o que acontece? Vou botar aqui para vocês. Com o Iraque invadindo o Kuwait, os Estados Unidos montam uma força de coalizão, sendo liderada por eles, pelos Estados Unidos, e com essa força de coalizão, com esse grupo de coalizão, participando, por exemplo, a França também, eles libertam o Kuwait das tropas iraquianas. É uma guerra que não durou muito tempo, começou em 1990, terminou em 1991 e acabou provocando o que os Estados Unidos queriam: a queda no valor do petróleo. Tem um filme que retrata muito bem essa guerra, esse conflito. Eu recomendo vocês a darem uma olhada. É claro que é um filme que vai mostrar o lado norte-americano, a visão dos Estados Unidos, eles como salvadores da pátria, mas é um filme muito bom, que fugiu agora o nome do filme. Soldado Anônimo. Perdão, Soldado Anônimo. Já tá rindo, né? Eu esqueci, mas é um filme que eu gosto muito. O Soldado Anônimo. Tem no Netflix, tá? Ele é um filme muito bom, ele vai retratar essa Guerra do Golfo. E tem um momento ali que o filme retrata muito bem, que é o seguinte: quando os Estados Unidos ele vai libertar o Kuwait das tropas iraquianas, na época era o Saddam Hussein que comandava, Quando o Iraque ele vai deixando o deserto do Kuwait, vai batendo em retirada, o que o Saddam Hussein ordena? Ele ordena que a tropa iraquiana, conforme eles fossem batendo em retirada, indo embora, eles passassem pelo deserto do Kuwait e tacassem fogo nos poços de petróleo. E isso causou um dos maiores impactos ambientais ali na década de 90. Eu vou mostrar para vocês aqui, Vou botar para vocês uma imagem aqui. Olha aqui. Com a tropa iraquiana batendo em retirada do deserto do Kuwait, eles foram tacando fogo em vários poços de petróleo e o petróleo ficou queimando ali por horas, por dias. Choveu petróleo no deserto do Kuwait. E você tem toda uma fauna e uma flora, um bioma, um domínio naquela região, e é o que vocês estão vendo aí na imagem. Um céu todo preto de petróleo, muitos animais morreram, milhares de animais morreram, poluição na certa, perfeito, o impacto ambiental foi tremendo, e no filme eles retratam muito bem isso: um cavalo banhado de petróleo
com dificuldade de respirar, muitos animais morreram ali na região por conta disso. A ideia era que se você tacasse fogo nos poços de petróleo e o petróleo ficasse pegando fogo durante muito tempo, você diminuiria o estoque de petróleo do Kuwait. Diminuindo o estoque de petróleo, o que acontece com o valor do petróleo? Se o Iraque conseguisse diminuir o estoque de petróleo do Kuwait, o que aconteceria com o valor do petróleo? Tendo menos petróleo, o valor aumentaria. Perfeito. Essa era a ideia. Diminuir o estoque para elevar o valor do petróleo. Por isso eles tacaram fogo no petróleo. Vamos resolver algumas questões? Tem 3 exercícios aqui para a gente resolver. 3 exercícios, tá? Vou botar para vocês aqui. Já vai pegando a apostila aí, por favor. Vai pegando a apostila. Eu acho que eu fiz besteira. Deixa eu ver aqui. Pronto, show de bola. Tá aparecendo para vocês aí? Vem aqui. Tá aparecendo aí? Pega a apostila. Página 451. Aqui. Eu sei o que eu fiz aqui. Show, molecão. Vai lá, pega a apostila aí. Página 451. Questão 71. Todo mundo pegou a apostila? Posso fazer? Eu vou ler o enunciado e aí vocês dão uma olhada na alternativa. Tá? Vou dar um tempinho para vocês resolverem, responderem qual é a alternativa correta e a gente dá uma explicada. Então, em relação à questão 71, página 451 diz o seguinte: suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país. Vai pegando essas características que a questão vai te dando, tá? Então, você foi contratado para escolher uma fonte energética que se adeque melhor ao ambiente destacado. Então, ele está colocando aí, ó, pequeno país, território pequeno, região é plana, não é uma região com relevo acidentado, é uma região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos, poucos rios, e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é a baseada na energia. Qual a alternativa que vocês colocariam aí? 2 minutinhos para vocês darem uma olhada aí. Pô, todo mundo já fez? Show de bola, hein? Que isso, molecão? Vocês estão brabo. Isso aí. Resposta certa? Eco. Essa questãozinha batida do Enem. O Enem adora cobrar esse tipo de questão. Lembrando que fontes energéticas pode cair na sua prova na matéria de geografia, física e biologia. Então é uma matéria que vocês precisam dar uma valorizada, tá? Então, em relação à matriz energética que você colocaria, fonte energética que você colocaria nesse país, a resposta correta é eólica. Por que é eólica? Porque ele está falando que é uma região plana. Se é uma região plana e que não dispõe de grandes recursos hídricos, ele coloca aí, dispondo de poucos recursos hídricos, isso não iria favorecer a energia hidráulica, correto? Porque se é uma área plana, você vai construir uma represa e a represa vai alagar uma área gigantesca, o impacto ambiental seria gigantesco. A questão está pedindo de você uma fonte energética que causaria pouco impacto. Talvez colocou assim, só de ser plana não seria boa para hidráulica. Correto, porque a energia potencial que seria gerada seria uma energia potencial muito pequena, muito baixa. E é uma área plana, fora o impacto ambiental por conta do alagamento. Beleza? Está falando de ventos constantes, área plana
e de ventos constantes. Esses ventos são ótimos para você gerar energia eólica, por isso a melhor alternativa é a energia eólica. E ele ainda fala assim, ó, região chuvosa. Qual é a fonte a fonte energética ali que não seria muito favorável por essa região ser chuvosa, pelo fato dessa região ser chuvosa? Qual é a fonte energética que não seria muito favorável você colocar? O Carlos colocou energia solar, perfeito. Por que não seria muito favorável? Porque como chove muito, você teria alta nebulosidade, correto? O tempo ficaria fechado por boa parte do tempo e isso prejudicaria a produção de energia solar. É por isso que quando a gente compara a Amazônia com o Nordeste, por mais que a Amazônia, a região norte do Brasil, seja cortada pela linha do Equador, que é onde você tem a maior incidência solar, por mais que você tenha essa condição da incidência solar na região norte, o sertão nordestino acaba sendo a melhor região para você gerar energia solar. Por quê? Chove pouco no sertão. Então, durante boa parte do tempo, o céu fica limpo, fica claro no sertão, que acaba favorecendo a produção de energia solar. Quando você vai para a Amazônia, por conta da grande umidade gerada através da evapotranspiração da Amazônia, da evaporação dos rios caudalosos, o céu da Amazônia fica nebuloso em boa parte do tempo, com formação de chuva, prejudicando a produção de energia solar. Beleza? Então, perfeito como colocaram aí, todo mundo acertou. A alternativa correta seria a energia eólica. Vamos uma da UERJ agora, hein? O que vocês estão vendo aí, essa imagem que vocês estão vendo aí, é a produção de energia nuclear no mundo ao longo dos anos aí, tá? Faltou só o título, é porque não daria para colocar no slide. Então, o título é a produção de energia nuclear ao longo do planeta. Ao longo do ano, na verdade, ao longo dos anos. O uso da energia nuclear ainda é considerado uma opção polêmica. Pela análise do gráfico, pode-se identificar o período em que os investimentos nessa forma de gerar energia alcançaram o seu auge. As duas conjunturas que explicam os altos investimentos nesse período são, então olha só, as questões da UERJ, já falei isso para vocês, as questões da UERJ gostam de cobrar gráfico, imagens, eles querem que os candidatos explorem o gráfico, ou entendam o que o gráfico está te mostrando. Então, você tem um gráfico aí, e essa variação é ao longo dos anos, tá vendo? Começa aqui em 1955 e vai até o ano de 2004. Quanto maior a coluna, maior é a geração de energia nuclear. Então, o que a questão está pedindo de você é que primeiro você, olhando o gráfico ali, você visualize qual foi o período onde a geração de energia nuclear teve um aumento, tá? E o que aconteceu naquele momento ali para elevar o valor, na verdade, a produção de energia nuclear. Então, olha o gráfico, identifica o período onde a energia nuclear teve um aumento na sua produção e o que aconteceu naquele momento ali para incentivar a produção nuclear. E me responde aí, o que vocês marcaram? Vai com calma. Pedro e o Gustavo já fizeram. Quem ainda não fez, vai com calma. Olha o gráfico. Tem alguém fazendo ainda ou eu posso dar a resposta? Quem estiver fazendo, fala que eu dou tempo. Tem que tentar, tem que praticar. Não é só esperar a resposta não. Mas acho que todo mundo já fez, né? Olha só, a resposta certa aí, como o Pedro e o Gustavo colocaram, resposta certa, Charlie, C de casinha, show de bola, molecão. Porque olha só, olha quando que você passa a ter uma ampliação da produção nuclear no contexto
mundial? Por volta da década de 70, principalmente, certo? Na década de 60 você tem uma oscilação, só que chega a 1970, a produção de energia nuclear, ela meio que dispara ao longo dos anos. E o que acontece a partir da década de 70 com o valor do petróleo? Por que a energia nuclear desponta na década de 70? Porque na década de 70 o valor do petróleo passa a aumentar. Lembra do choque do petróleo em 1973? Então, para fugir dessa oscilação no valor do petróleo, os países passam a investir na energia nuclear. Até porque, na década de 70, como eu disse a vocês, o mundo estava passando pela Guerra Fria. E a Guerra Fria, você teve a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, para ver quem produzia mais armamentos, principalmente armamentos nucleares, que acabou incentivando a produção e geração de energia nuclear. Por isso a alternativa correta C de Charlie. Belezinha? Galera, vou ficando por aqui. Valeu? Obrigado pela presença de vocês. Semana que vem, trabalhar bastante exercício, dar uma praticada legal. E semana que vem a gente começa a trabalhar sobre a questão da nova ordem mundial. Bipolaridade, nova ordem mundial. Valeu? É o olho que tudo vê. Galera, beijos, abraços, tamo junto. Até semana que vem. Valeu, valeu.